Bom, muitas discussões, votações no plenário ontem. Nós vamos para um balanço da semana com a Carol Nogueira lá no Salão Verde. Carol. Pois é, Mariana, foi uma semana de várias aprovações. A gente teve anteontem a aprovação da medida provisória que tratou da questão dos refugiados, mudanças também na legislação que atende aí a licença paternidade para os avós, né? E ontem todas essas para os avós quando o pai não tiver sido declarado, né? E ontem a gente teve essas outras votações importantes da área microeconômica e toda essa discussão em relação ao projeto que trata das regras para a criação de municípios. A gente vai conversar sobre tudo isso que aconteceu essa semana com o deputado Angelim, que é vice-líder do PT, ele que é do PT do Acre, e com o deputado Valdir Colato, que é vice-líder do PMDB de Santa Catarina. Deputado Angelim, essa questão da criação de municípios parece que ela é polarizada até mesmo nas regiões do país. É isso mesmo? O que o senhor acha que deve acontecer na semana que vem na votação desse projeto? Eu acho uma questão importante, foi extremamente debatida ontem, o relator retirou a matéria para ser mais aprofundada, debatida com todos os partidos na próxima semana, mas eu reputo a maior importância até porque essa matéria ela tende ao interesse de vários estados em particular, como o Maranhão, como o Pará e tantos outros, e é importante que se discuta exaustivamente, até porque não há recursos novos, o que existe é a necessidade de ter critérios bem balizados, bem técnicos, para poder se criar novos municípios, porque aumenta, de certa forma, maior despesa, maior custo para a federação. Agora, é importante se dizer que os critérios estão muito claros. Ontem, a 137, que foi ontem debatida, ela não cria municípios, ela passa para as Assembleias Legislativas a competência prerrogativa de se fazer um plebiscito a nível do local, para que a população seja consultada, seja ouvida. Isso é importante, porque o mais interessado é a população de cada município. E é importante também porque muitas dessas localidades estão distantes, quilômetros e quilômetros de um município sede, e muitas vezes não têm as políticas públicas implementadas, como transporte escolar, como a questão da ambulância, como tantos equipamentos públicos que é necessário para dar maior cidadania à população. Então essa matéria tende a ser aprovada na Câmara, até porque ela atende a uma demanda, ao interesse de décadas de muitos dos municípios e vilas e vilarejos do nosso país. Deputado Valdir Colato, bom dia. O senhor concorda? O senhor acha que é essa a expectativa para a semana que vem em relação a esse projeto? Olha, eu entendo que tem que ser votado esse projeto. Nós de Santa Catarina não temos outros municípios que estão agora sendo criados, mas tem algumas anexações que você tem que fazer, que o projeto permite que você anexe algumas comunidades a outros municípios que estão mais distantes, que o acesso é mais difícil, mas nós precisamos interiorizar, sim. O Brasil, você pega a região amazônica, por exemplo, que é 50% do Brasil, nós temos municípios lá com 500 até 1.000 quilômetros das comunidades. As comunidades estão isoladas. E está provado que os pequenos municípios, a qualidade de vida, a administração, que é claro, a prefeitura, mais a Câmara de Vereadores, ela é simbólica perante o desenvolvimento que traz para aqueles municípios. E está provado que a solução não é os grandes municípios, né? Você tem as favelas, os cortiços, e ali a criminalidade, a falta de saneamento básico, enfim, os problemas sociais. Eu acho que os pequenos municípios administram muito melhor isso e nós temos que interiorizar a população brasileira para que lá nessas comunidades do interior fixe o homem ao campo. Porque o pessoal vai embora, quer dizer, fica isolado, eu não vou para lá. E não é por acaso que hoje nós temos apenas 15% da população na área rural. E nós precisamos inverter esse processo, porque a concentração de pessoas nas grandes cidades não é a solução. Ali está o crime, está a droga, está a falta de saneamento, a questão de logística, inclusive de transporte. Então, eu acho que o Brasil tem que realmente ser ocupado. E ser ocupado é você criar novos municípios. É importante que se faça assim. Em Santa Catarina, todas as comunidades que foram criadas, hoje são comunidades que estão estruturadas, organizadas, as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa. E por aí eu acho que nós vamos ocupar esse Brasil enorme que precisa desconcentrar dos grandes centros, que realmente não é a saída e tem muita dificuldade de administrar, principalmente na questão da mobilidade urbana. Deputado, ontem foi aprovado o projeto do Distrato. Havia uma expectativa em relação a esse projeto que fixava em 10% o valor retido pela construtora no caso da desistência do comprador, né? Acabou que o projeto foi aprovado com valor maior, 25%, não tão benéfico para os consumidores. Por que isso?
Olha, eu acho que a Câmara, o Congresso Nacional é a casa do dissenso e do consenso. Você tem que buscar o equilíbrio. E foi isso que foi feito. Quando você pega as incorporadoras, as construtoras, queriam 50%. Então, o tomador desse serviço, 10%. Vamos buscar um meio termo, acho que foi o que foi conseguido, foi o acordo, não sei se é o ideal, mas foi o que foi conseguido. Eu acho que é importante, nós temos uma norma para isso, tanto para o comprador como para as construtoras, que hoje estava isso simplesmente levando para um mundo jurídico, né? Você está judicializando todo esse processo. Agora tem regra, aqueles que vão comprar e aí que vai vender, sabe que tem uma regra a ser cumprida. Eu acho que aí nós vamos caminhar mais fácil do que judicializar todos os processos que está acontecendo até agora. É isso, deputado Angelim, foi a solução possível e também o balanço da semana das outras aprovações. O custo judicial, quando não há um consenso, é muito maior. É preferível que haja um regramento para que esteja uma solução mais plausível e que seja de interesse de todos. Há um projeto, uma medida provisória aprovada também muito interessante, foi a 820, que é assistência emergencial para migrantes, né? Eu tenho um exemplo no meu estado do Acre, que há uns 3 anos atrás tivemos mais de 40 mil haitianos entrando no Brasil pelo Acre, que teve um custo altíssimo para o governo do estado e para o governo federal nessa assistência. E agora está acontecendo em Roraima com os venezuelanos e nada mais justo do que o governo ter encaminhado essa medida provisória para que haja uma dotação, para que regras, instrumentos públicos, jurídicos, para se dar uma assistência emergencial a essa situação, que é uma situação de humanidade e que está acontecendo em todo o mundo, não é uma particularidade do Brasil. Então, um bom momento, o governo tem encaminhado essa MP 820 para esta Câmara e foi um debate exaustivo e se chegou a um consenso de se aprovar e se caminhar agora para o Senado Federal. E sem aquela emenda que tratava lá da questão também dos territórios indígenas, que acabou afastado. Havia uma expectativa também de votação do marco legal do transporte de cargas. Foi discutido essa semana, acabou fechado um acordo, mas ficou para uma votação posterior. Ontem foi instalado aqui no Congresso 3 comissões especiais para analisar as medidas provisórias também relacionadas a esse assunto, que foram editadas pelo governo para tentar solucionar aí essa questão da crise, da greve dos caminhoneiros. Outras 3 medidas provisórias também já foram apresentadas para tentar dar recursos justamente para cumprir, então, esse acordo fechado. A gente vai dar uma olhadinha na matéria do Thiago Ramos, que explica um pouco, então, essas 3 primeiras medidas provisórias editadas pelo governo sobre esse assunto. A primeira medida provisória é aquela que garante 30% dos fretes da Conab para motoristas autônomos. Em 2017, a Companhia Nacional de Abastecimento movimentou mais de 250 mil toneladas. A proposta do governo tem 9 sugestões de alterações no Congresso. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é quem vai produzir um texto final na comissão. Outra proposta é aquela que cria um pagamento mínimo para o transporte de cargas no país. Diesel e pedágio são os 2 principais elementos nessa conta. Mas a ideia de criar um frete mínimo esbarra nos interesses de outras categorias, como a dos agricultores, por exemplo. Eles dizem que depois do tabelamento, o custo com transporte teria aumentado em até 40%. Não é à toa que essa é a medida com mais sugestões de mudanças até o momento. Já são 55. Caberá ao deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, encontrar uma saída para o impasse que envolve toda a cadeia produtiva. Isso exige negociação, exige que todos que estão na cadeia entendam, né? E que essa grande conquista que eles tiveram com vamos dizer assim, um piso mínimo para o seu trabalho seja garantido. A terceira proposta em discussão é aquela que isenta de pedágio o eixo suspenso, ou seja, o caminhão descarregado só vai pagar pelos eixos que tocam o chão. Isso já estava previsto na Lei dos Caminhoneiros de 2015, mas não virou realidade. A pressão das concessionárias de rodovias deve ser grande. O presidente dessa comissão é o deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná. Esses pedágios, eles querem o faturamento por eixo, e eles falam em eixos existentes, estava se cobrando por algo que não gera nenhuma deterioração no pavimento. Nós ainda vamos ter resistência porque já tivemos na aprovação da lei e que foi sancionada. Mas nós vamos fazer valer o que foi acordado e o que está sancionado e vigente no país.
Deputado Valdir Colato, sua análise, como é que o senhor acha que vai ser a tramitação dessas medidas provisórias aqui? O senhor acha que a casa está sensível para esse assunto? E também um marco legal aí do transporte de cargas que estava previsto para votação, deve ter ficado aí para a semana que vem, o senhor acredita que vai ser votado? Como é que deve ser o comportamento dos deputados em relação a ele? Essas 3 medidas provisórias, mais o marco regulatório do transporte de carga, já foi o acordo que foi feito do governo com os caminhoneiros. E esse marco regulatório, ele está pronto, acho que tem um consenso não total, mas da maioria. Participamos ativamente desse processo, já vem há 5, 6 meses sendo discutido esse projeto e agora então entrou como um dos itens para o acordo, que vai ter que ser votado e a semana que vem nós achamos que será votado. As medidas provisórias com certeza também vão tramitar rapidamente, porque também estão no acordo e nós precisamos votar. Já foram criadas as comissões e agora é a questão do relator apresentar esse relatório para ir ao plenário da Câmara e do Senado. A questão realmente do problema aí da lei que dá o mínimo, o valor mínimo do frete, né? Criou uma polêmica porque nós temos aí um problema para resolver. De um lado, os caminhoneiros que querem um frete mais caro, mais alto, e do outro lado nós temos, né, os embarcadores que deu um impacto muito grande nas indústrias, na agricultura, aumentando esse frete que vai ter que ser repassado. Quando não pode ser repassado, então há um impasse a ser resolvido. Então nós temos que achar um equilíbrio nesse processo, achar uma maneira de que as duas partes sejam contempladas. A NTT está fazendo esse trabalho, o governo está reestudando, esperamos que saia uma outra tabela, porque houve divergências também, né? Eu entendo que a semana que vem nós vamos ter, então, um encaminhamento para você contemplar os embarcadores, né? E também os transportadores caminhoneiros, mas sempre pensando que todo o aumento de custo vai ser repassado para o consumidor. Então nós temos que ter critério nesse processo. O Osmar Terra conhece bem esse processo e eu acho que nós vamos buscar a solução. E a questão do eixo levantar, nós já tínhamos em 2015, só que alguns estados como o Paraná e São Paulo não respeitaram e agora então foi feito esse trabalho. E a questão da Conab, com certeza o transporte para os caminhoneiros autônomos de 30%, essa reserva vai ter que ser feita através de cooperativas ou sindicatos para que você possa então contemplar também aquelas pequenas empresas que não tinham a possibilidade de entrar nos leilões do transporte dos cereais que a Conab distribui pelo país. Acho que foi bem encaminhado, nós esperamos que na próxima semana a gente resolva isso e volte à normalidade, principalmente essa questão da greve dos caminhoneiros que trouxe um grande transtorno, prejuízo para o país e eu acho que não foi boa para ninguém. A greve terminou, agora nós temos que implementar os acordos e com isso o Brasil tocar para frente. Deputado Angelinho, o senhor acha também que a questão do frete mínimo vai ser a questão mais polêmica e também sua análise sobre o marco regulatório de transporte de cargas, por que não foi votado essa semana e se deve ser votado na semana que vem? Foi uma crise gravíssima e ela data de 1950, pelo modelo equivocado de opção majoritária pelo transporte rodoviário, que é um transporte mais caro, um transporte que é dependente do diesel. 62,8% dos produtos nacionais são transportados através de caminhões e, consequentemente, com o consumo do diesel altíssimo. O Brasil já teve o início, uma malha ferroviária, que é a tendência no mundo todo, o aquaviário e o ferroviário, mas, infelizmente, está sucateada. E eu acredito que esse problema do diesel, que a minha preocupação só, e até vai ser discutida aqui exaustivamente, é que em torno de 10 bilhões que o governo deu para amenizar, para subsidiar a questão da redução de 0,46 do diesel, isso foi retirado de áreas que são importantes. Ontem, por exemplo, eu tive vários contatos com o pessoal da Embrapa, que foi tirado aproximadamente 3 milhões da Embrapa, mais da área de combate ao programa de combate às drogas, da saúde, da educação, para poder alocar para esse subsídio. É uma questão que eu acho que tem que ser debatida e vai ser debatida exaustivamente nesta casa. Agora é um problema que vai perdurar, porque sempre vai ter esses aumentos da Petrobras em relação à sua política de preço, que o governo tem que discutir isso com mais seriedade, com mais dedicação, porque aumenta consideravelmente, reduz o custo do diesel, mas está aumentando, continua aumentando o preço da gasolina,
gasolina, do gás de cozinha, e é importante que se olhe essa questão como um todo, porque a situação é grave e vai impactar no processo inflacionário do país, porque já tem muitos locais do nosso país, já está sendo majorado preços de produtos que tiveram o frete, a carga aumentada, e com isso impacta no preço dos produtos das prateleiras dos mercados e supermercados. Então, esta casa tem a maturidade necessária e suficiente para debater exaustivamente, sem paixões partidárias, mas olhando o bem-estar da nossa população e os interesses brasileiros. Deputada Angelim, obrigada pela sua participação com a gente. Deputado Valdir Colato, obrigada também. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Deputados, obrigada.